sejam bem-vindos ao canal da Trilha Multipotencial. Bom, essa é a terceira parte do vídeo, então se você chegou agora, eu recomendo que você volte 2 casas e assista os vídeos anteriores para você conseguir se situar e entender o que eu tô falando. Senão a linha de raciocínio vai ficar toda confusa aí. Ou não sei. Se você quiser assistir primeiro esse, depois ir lá, acho que vale a pena. Então, bora lá, vamos continuando aqui. Eu já ouvi muitas vezes a frase você precisa saber o que você está fazendo. Não, você precisa saber o que você quer. De novo, eu já ouvi muitas vezes a frase você precisa saber o que você quer em relação à carreira, assim. Mas na real eu sempre soube o que eu queria. É que o mundo não estava preparado para isso ainda. Eu não tô brincando não, eu tô falando sério. Mas você também já deve ter ouvido essa frase em algum momento, quando você precisava escolher a carreira na hora do vestibular. Aquela frase, o que você vai ser quando crescer? E aí, já decidiu a sua profissão? Vai fazer faculdade de quê? Essas coisas. Bom, na minha trilha pessoal aqui, de carreira, essas coisas, eu passei por isso. Na época do vestibular, eu ainda não sabia o que eu queria fazer. Aí eu comprei aqueles manuais que contam um pouco de cada profissão e que te dão uma orientação, assim, né? Do que é cada profissão, o que você pode esperar. E aí eu lembro que eu anotava, assim, dobrava a página ou coisas assim de cada uma delas. E aí eu tinha uma lista bem grande de profissões possíveis. E algumas pessoas me tentavam dar algumas dicas do que eu poderia fazer. E eram dicas diversas, assim, de diferentes pessoas que elas viam um potencial, entre aspas, em mim de o que seria o meu perfil. E foi um pouco assustador, assim, ter que escolher, sério. Não foi uma escolha fácil. Eu passei algumas noites em claro, assim, pensando o que seria melhor e o que eu ia gostar mais. Eu tinha medo de errar, de não saber. E eu achava que eu só podia escolher uma coisa e era aquilo, pro resto da vida. Aí das opções, para as opções que eu tinha escolhido na época, eu tenho uma lista aqui. Eu lembro que entre elas tinha direito, marketing, administração, história, filosofia, jornalismo, turismo, artes cênicas, artes plásticas, design. Acho que esses todos estão ainda na área de humanas, né? Assim, acredito eu que sim. Aí tinham algumas profissões perdidas em outras áreas. Tinha biologia, tinha química e engenharia química, tinha engenharia de produção e tecnologia, TI. Essas eram algumas das opções. Apesar de eu ter outros interesses, lembra que eu falei, acho que no vídeo anterior, que eu gostava muito de células, né? Mas eu sabia que eu não ia me dar bem em medicina, porque era um tempo muito longo de estudo, para depois eu desistir. Então eu já tinha na minha cabeça que provavelmente em algum momento eu ia querer mudar da minha vida profissional. E que talvez eu faria mais de uma faculdade na vida. E que eu teria mais de uma profissão. Então eu já tinha um pouco essa noção, eu acho. Que talvez um caminho só não era o meu caminho. E aí escolher medicina, nossa, é uma coisa muito, né? Especificamente só porque eu gostava de ver células e coisas assim. Entrar, virar cientista. Eu gostava da ideia de virar cientista. Ficar no laboratório, essas coisas, descobrindo, inovando. Mas ao mesmo tempo eu não sabia se eu ia gostar de verdade. Da rotina, do dia a dia. Eu não tinha noção de como que era você ficar o dia inteiro num laboratório. Eu nunca tive essa experiência na vida. Então, a área de humanas estava muito forte, porque tinham muitas opções dentro da área de humanas. E aí, dentro dessas milhares de opções, milhares não são tantas assim, 10 opções, eu tinha que escolher uma. E não foi fácil. Aí, dentro da minha lógica, das coisas que me despertavam interesse e das minhas habilidades, na época eu já gostava de escrever e eu gostava de muitas coisas, né? Então eu achava que se eu escolhesse alguma coisa que me desse a chance de ver outras coisas, era o caminho mais certo. E aí eu escolhi o jornalismo. Eu me formei em jornalismo, sou jornalista. Então esse canal não é tão à toa assim. Acho que dá pra entender, né, a lógica de eu criar um canal. Tá dentro da comunicação, da parte da comunicação. E a lógica por trás da minha escolha simplesmente foi porque eu acreditava que como jornalista eu seria capaz de continuar estudando sobre diversos assuntos.
Então eu ia ter contato com pessoas de diversas áreas. Eu ia conversar com o cara lá, cientista que tá fazendo a pesquisa na célula, e eu ia conversar com o cara da lei lá, que tá criando a lei não sei o quê, e eu ia conversar com a pessoa que cuida de cachorro, e eu ia conversar com a pessoa que tá criando um prédio não sei aonde, ou... Entende? Eu ia conseguir explorar diversos campos de conhecimento, sem necessariamente eu virar especialista em nada. Eu ia virar especialista em conversar com as pessoas e divulgar isso. O que, ironicamente, é o que eu tô fazendo agora. Então foi isso, eu escolhi jornalismo e acho que foi uma escolha muito feliz, porque conhecendo o meu perfil hoje, na época eu não tinha consciência, mas hoje, vendo, eu acho que funcionou muito bem. Porque eu ficava me perguntando assim, por que eu tinha que escolher, por que eu tinha que me especializar, por que eu não podia saber de tudo e passar esse conhecimento pras pessoas, entendeu? A minha vontade era ser generalista mesmo e continuar sendo assim. A especialidade, alguma coisa, era interessante, mas por que eu só poderia me especializar em uma coisa, sabe? Isso eu já ficava refletindo, é até um dos motivos que a filosofia entrou na lista, mas foi através do jornalismo que eu realmente consegui estudar diversos campos dentro até dessa lista que eu já tinha anteriormente. Na faculdade, eu estudei história, eu estudei filosofia, eu estudei design, eu estudei marketing, eu estudei direito, eu estudei fotografia, eu estudei português em inglês, eu estudei economia e política internacional e essas coisas. Então, assim, tinha muita coisa. Então, durante a faculdade, eu fui muito feliz, porque eu consegui abrir, assim, o meu leque de informação e de abrangência, interdisciplinaridade, que foi incrível. Eu realmente gostei muito. E eu gostava de estudar, sempre gostei, mesmo não sendo, de novo, reafirmo, eu não era a melhor aluna, nunca fui. Eu sempre fui aluna mediana, não era a pior nem a melhor. Então, acho que a minha escolha, assim, foi certa. Até certo ponto, ela foi perfeita, porque eu estudei um pouco de tudo, foi bem diversificado, assim, o meu conhecimento na época. Mas aí, sempre tem um mais, né? Mas aí eu entrei pro mercado de trabalho, e aí, infelizmente, muita coisa tava mudando também, então a gente tava tendo essa mudança da revolução aí criativa e tal, mas as empresas em que eu trabalhei, eu sentia que tinha muita coisa engessada ainda no processo de produção, meio industrial e muitas vezes não criativo, era um pouco limitado, assim, você tem essa função, apesar de ter feito algumas funções em uma só. O que eu sentia que não tinha mais tanto um aprofundamento em nada, então realmente ficava ali, sabe? Só na superfície, assim, de muita coisa. A minha vontade de conversar com pessoas e conhecer e desvendar e não sei o que, não acontecia. Era muito mais mecânico do copia e cola e passar a informação pra frente e sem muito aprofundamento e sem muito poder de escolha em alguns sentidos de coisas que eu gostaria de pesquisar e aprofundar, escrever e falar entrevistar as pessoas. E aí, na época, eu acabei me distanciando um pouco do jornalismo, tive aquela crise da idade, como que fala? Do um quarto de vida, né? É isso? Dos 25 anos. Aí, na época, eu não conhecia essa ideia de multipotencialidade, eu não conhecia isso. E aí, só que eu tava vendo outras pessoas fazendo mudanças de carreira. E aí, eu conhecia gente que tinha saído do jornalismo e migrado pra design, e aí sim, lá você conseguia aprofundar e focar e, sei lá, virar freelancer mesmo, fazer umas coisas diferentes. E eu tava meio pegada, assim, nessa parte artística que eu tinha ficado meio de lado por um tempo. E aí eu tava querendo mudar de área. E aí eu iniciei a minha faculdade em design. Aí o que muita gente acha que eu não tinha me encontrado no jornalismo é errado, porque eu acertei, eu gostei muito do jornalismo, só que eu também me encontrei no design, entende? Uma coisa é isso que eu falo, uma coisa não impediu a outra e uma coisa não anula a outra. Eu ainda gosto muito do jornalismo, ainda gosto muito do design, não sou frustrada em relação a nenhum dos dois. Se eu ainda quiser e puder, ainda exploraria cada uma das áreas, mas tenho outros interesses, sabe, também. Então eu tô explorando outras coisas além disso também. E assim, acho que na época eu fiquei um pouco frustrada, porque eu achava que era isso, você escolhia uma profissão só e era isso, acabou a vida.
Mas hoje em dia eu consigo entender mais, com mais clareza, que não é bem assim. Então, aquela frustração, talvez, que as pessoas podem achar que existe, hoje em dia eu entendo que não tem um caminho só a ser percorrido. Para algumas pessoas algumas pessoas vão escolher uma profissão, é aquilo, acabou, e tá tudo certo, tá tudo certo. Mas para algumas pessoas não é assim, e não vai ser assim. Que eu, por exemplo, tenho vários interesses em campos de atuação diferentes, e eu já mudei de área, e se eu quiser mudar de novo, eu vou mudar, tá tudo certo. E hoje em dia se fala tanto em se reinventar, que as pessoas precisam se reinventar porque a gente está vivendo uma nova era e a tecnologia está vindo aí substituindo muitas carreiras e que muita gente vai dançar no meio do caminho. E que aconteceu comigo mais ou menos no jornalismo também, porque o jornalismo se reinventou muito nos últimos 10 anos e muitas pessoas que se formaram comigo, eu vi e vejo muita gente que mudou de área também. Então, inclusive, aí, se vocês estiverem assistindo, se vocês escolheram o jornalismo pelos mesmos motivos que os meus, deixa um comentário aí, quero saber se vocês também são multi, porque eu acredito que muita gente viu? Muita gente que escolhe o jornalismo por causa dessa possibilidade de conhecer diversas coisas. E é engraçado, tem mais uma coisa aqui que eu lembrei. Muita gente fala que, se você não sabe o que você quer fazer, faz administração, né? Mas porque administração, muitas vezes a pessoa faz administração para depois migrar para uma área mais empreendedora, né? Então a pessoa cria a própria profissão depois. E é meio isso, assim, é ser multipotencial também, que você provavelmente gosta de coisas diferentes que ainda não dá pra encaixar ali no padrãozinho, entende? E aí eu aprendi muita coisa nesse processo todo, muitas reviravoltas, e aí você deve estar se perguntando, mas como você virou professora de inglês? Já que agora você é professora de inglês, você não tá nem como jornalista e nem como design. Como é que foi isso, tá? Muita coisa que eu aprendi eu aplico hoje também, mas isso pauta para um outro vídeo, porque são muitas coisas, tá? Mas acho que deu pra entender, né, o processo de escolha de profissão. E acho que o importante é não definir as pessoas basicamente pelas profissões, porque elas podem ter hobbies diversos e que a gente é muito mais complexo. A gente é muito mais complexo do que a gente pode imaginar, assim, e é fácil tentar simplificar e colocar as pessoas dentro das caixinhas lá, você faz isso, você faz aquilo, mas acho que é mais importante a gente começar a entender que as pessoas têm habilidades aí diversas e às vezes meio ocultas, porque elas se escondem das outras pessoas que elas sabem outras habilidades para aquilo não interferir. Eu já fiz isso muitas vezes também, porque se você gosta de uma coisa e gosta de outra, aí já parece que você, não sei, será que você gosta mesmo? Mas tem tanta gente que sabe cozinhar, que sabe cantar, que sabe tocar instrumento, que sabe, fazer contas mirabolantes lá, sei lá, gosta de fazer imposto de renda. Tenho amigos que gostam de criar roteiros de viagem, mas roteiro de verdade, sabe? Tem gente que é terapeuta, cara, terapeuta, sei lá, holística, aquelas coisas diferentes e além das profissões delas, sabe? Elas têm habilidades que são extra. Então a minha pergunta aqui é, o que você sabe fazer além de trabalhar? Porque acho que todo mundo aqui é múltiplo. Alguma coisa além você sabe fazer. Você sabe fazer, talvez você não tenha desenvolvido a habilidade de uma forma mais específica, mas você sabe fazer alguma coisa, além do que você já faz profissionalmente. Acho que seria interessante a gente saber mais sobre o que cada pessoa sabe fazer. E aí é isso. Bom, acabei o vídeo aqui. Eu vou falar muito mais ainda dessas coisas, mas era mais pra criar um foco, assim. Então, se você gostou, deixa seu like, comenta aí e se inscreve no canal. E é isso. Tchau!